Uau! Boa tarde, professor. Oi, boa tarde, tudo Boa tranquilo? tarde, Té. Boa tarde, Axa, tudo tranquilo? Tudo com você? Muito bom, graças ao Criador. Esse calor que está ficando insuportável já, né? Verdade, não tá tão quente. Como? Saiu de 30 desde hoje de manhã Olha para só, baixo. nossa, imagino. E eu estava olhando a previsão, não tem previsão de chuva para essa semana. Misericórdia. Enquanto isso, a gente vai sobrevivendo ao clima quente, seco, umidade na casa dos 36 a 40%. Mas vamos sobrevivendo enquanto isso. Vocês estão super tranquilos, estão de boa, sossegados. Agora, por exemplo, o meu quarto de estudo, eu não coloquei um ar-condicionado ainda, entende? No meu escritório, eu não tenho nenhum ar-condicionado, porque eu estou fazendo mudanças ainda na minha casa. Eu vou mexer com obra, com construção, então não dá para eu colocar e depois ter que limpar, tirar para colocar e assim, tudo bem. Ah, aí não usa ar, né, Isadora? Mas que pena, né? Também não tem ar aí no quarto, mas tem o ventilador funcionando, né? Então, essa ideia é fundamental. Para eu, primeiro, eu tenho que no feriado, mas no feriado ainda faltam 7 dias, né? A previsão dessa semana não tem possibilidade de chuva, né? Agora, Agora, é essa ideia fundamental que nós estamos falando, e é primavera, viu? Por ser primavera, o índice de pluviosidade devia estar maior, mas vamos aguardar para ver o que acontece, né? Larga mão de ser mão de vaca, Isadora. Ligar o ar durante o dia sai muito caro. De fato, sai. Se você não souber usar com consciência. Se você também quiser usar indiscriminadamente, não tiver como manter a estrutura. Por exemplo, minha casa é pequena. A minha casa é pequena, um aparelho de 12 mil BTUs refresca da sala à cozinha e o quarto. O problema é a obra, vai fazer poeira, vai sujar, então não dá para eu colocar o ar-condicionado ainda. Mas, se vocês escutarem um barulho de pancada aí, me avisem que eu chamo o pedreiro e falo para ele parar um pouco, certo? Bom, tenho 31 participantes, um número baixíssimo, mas vamos começando nossa aula para a gente ver algumas questões a respeito da sociologia do Brasil. Aula passada, nós começamos a falar Aula passada, nós começamos a falar da questão da sociologia do Brasil, tá? As estruturas, nós falamos da década de 20, década de 30, década de 40, bem por alto, porque esse capítulo ele é uma introdução ao contexto histórico da sociologia no Brasil. E depois nós vamos ver detalhe por detalhe cada período, como foi a implantação na década de 30, o que os sociólogos falavam, o que eles defendiam na década de 30. Para hoje, nós vamos fazer uma análise da perspectiva histórica na estrutura do desenvolvimento da sociologia no Brasil. Nós vamos ter que falar de algumas características de alguns períodos de suma importância para a formação do povo brasileiro, me desculpe, o processo de formação do povo brasileiro. Então, é óbvio, é evidente que nós vamos falar da estrutura cultural antes da proclamação da República, nós vamos falar da estrutura cultural da seca, do processo que nós chamamos de abolição da escravidão no Brasil, e vamos falar de algum desses elementos que estão ligados diretamente à formação cultural brasileira. Então, vamos colocar uma projeção para ficar melhor para a gente poder acompanhar. Agora, deixa eu encontrar onde está a minha projeção. Deixa eu ver aqui, achei. Vou
compartilhar com vocês agora. Só um pouquinho, compartilhando a tela, compartilhando a tela. Tá, então estamos aqui a respeito ainda do capítulo 12, a respeito da sociologia do Brasil, tá? Ou chamada sociologia brasileira. Porque nós vamos ver as outras ideias a respeito da sociologia no Brasil. Primeira coisa que nós devemos lembrar, tá? É a estrutura de formação da sociedade brasileira, a marca do processo da dependência que nós temos em relação a um contexto cultural externo, ou seja, a nossa estrutura sempre esteve ligada a uma estrutura externa, ou da Europa, principalmente da Europa, principalmente Portugal, principalmente França. Nós sempre estivemos ligados culturalmente à Europa, principalmente a Portugal e a França. Isso dentro da estrutura do processo de formação antes da independência. Pós-independência do Brasil, mais precisamente a partir de 1850, nós temos a entrada dos chamados imigrantes no Brasil. Hoje, tá, a formação cultural brasileira recebe muita influência dos elementos europeus, como principalmente italianos e alemães. E dentro da nossa sala de aula, com certeza, tem algum aluno, alguma aluna que é descendente direto de italiano ou de alemão. Isso é uma estrutura normal. Então, vamos ver a seguinte ideia. No Brasil, nós temos o processo que foi formado ou estrutura do passado, e nós temos a estrutura do presente. No passado, o Brasil foi um sistema colonial e escravista. De 1500 até 1822, o Brasil foi uma estrutura colonial. Portanto, todo elemento de cultura, todo elemento da sociedade estava alicerçado diretamente aos moldes europeus. Portanto, nós não tínhamos praticamente uma cultura que fosse 100% válida dentro da estrutura de Brasil próprio. Então, parte de tudo era ligado diretamente à estrutura de Portugal, à estrutura europeia, tá? Então, dentro dessa estrutura colonial, festas, músicas, ritos, danças, tá? Festejos e tudo mais. A herança que nós temos dentro da estrutura do Brasil é uma herança colonial. E eu posso afirmar categoricamente que ainda temos elementos do sistema colonial dentro do Brasil. Basta você olhar algumas festas que nós temos dentro da nossa estrutura política, da nossa estrutura cultural. Por exemplo, festa junina. É uma festa que vem desde a época do período colonial. Então, a formação da sociologia do Brasil vai analisar esse processo do passado que transforma a estrutura do presente dentro da figura política do Brasil. Então, nós temos assim, a questão do presente, tá? A questão da realidade do presente. Por isso, nós falamos na aula de introdução à filosofia, nós falávamos a respeito do século XX, a questão da globalização. Então, tem uma ligação direta com esse processo. Então, dependência em relação às economias dominantes. Para aí. Quando nós éramos colônia, nós tínhamos uma dependência exclusiva de Portugal. Na nossa realidade, na nossa atualidade, a nossa dependência não é só de um país específico, mas das chamadas economias dominantes. A economia do Brasil tem relação com a economia norte-americana, com a economia chinesa, com a economia russa e com diversas economias pelo mundo afora. Dentro dessa relação, nós estabelecemos uma dependência econômica desses elementos fundamentais. Então, assim, não há uma
a autonomia plena, nós temos uma autonomia limitada, portanto, é a marca da vida e da ação dos personagens históricos que passam pela estrutura do Brasil, desde que o Brasil é um sistema colonial. Então, quando o Brasil deixa de ser uma colônia e passa a atender a sua autonomia, mesmo para desenvolver a sua autonomia, nós estávamos ligando um laço, nós estávamos estabelecendo um laço de dependência com outras economias. Então, a estrutura cultural brasileira sempre esteve ligada diretamente a essas ideias de caráter fundamental. Aí nós temos, assim, os personagens que são chamados assim, personagem histórico da formação do povo brasileiro, ou da formação da estrutura social no Brasil. Quando se fala de sociologia brasileira, lembramos sempre do período colonial. Dá uma olhada aqui no tópico 3. Pensar a sociedade brasileira contemporânea exige uma reflexão sobre a herança colonial. Então, todas essas ideias aqui estão ligadas basicamente à estrutura do Brasil colonial, como, por exemplo, o senhor de terras. Quem era o senhor de terras? Lá atrás, na época colonial, no período da cana-de-açúcar, nós tínhamos grandes proprietários de terra que dominavam a estrutura política e econômica no Brasil. Lá depois, por volta de 1830, volta para um cenário político, volta para o cenário econômico, os senhores de terra. Só que agora eram os cafeicultores. E hoje, se nós olharmos hoje, nós também temos grandes produtores, grandes senhores de terras ou grandes proprietários rurais que detêm a produção agrícola, como, por exemplo, a soja e o milho, que existem indivíduos que são possuidores das maiores riquezas sobre a terra do Brasil. E não podemos deixar de esquecer a questão do escravo e do índio, dois personagens que favoreceram o processo de formação histórica e cultural da sociedade brasileira, certo? Nós temos o sertanejo que é aquele homem simples, ele é um homem livre, ele está ligado à terra não por um laço de fidelidade, ele recebe para poder trabalhar na terra de um senhor de terra, mas necessariamente ele é desprovido de direitos, ele não possui direitos políticos, a base econômica dele é insuficiente para manter a sociedade. Aí nós temos a ideia do empresário urbano, que no Brasil surge como o comerciante, que ainda no período colonial começa a ter uma grande importância no processo de difusão da economia nacional, o lavrador, que é o trabalhador ligado diretamente à cana-de-açúcar, as classes médias urbanas. A partir do século XIX, o Brasil passa a deter um grande grupo chamado classe média urbana. Eram comerciantes, eram artesãos, eram professores, eram advogados, eram médicos que começam a fazer parte do cenário desses personagens da cultura brasileira, certo? Aí temos o operariado urbano, que era uma concentração bem mínima, porque o processo de industrialização no Brasil começa a ganhar forças a partir de 1930, com Getúlio Vargas. E isso vocês veem na aula de História, tá ok? A formação do proletariado brasileiro começa lá no século XIX, mas passa a ter grandes forças a partir do século XX. E o chamado operariado rural, que passam a ser manipulados por esses grandes senhores de terra. Então, esses personagens históricos, eles vão contribuir para a formação cultural do Brasil, ou para o chamado análise da estrutura da sociologia do Brasil. E aí nós temos a ideia, assim, a sociedade brasileira tradicional, ou seja, o surgimento
do Brasil, tá? A organização da sociedade brasileira. Então, a ideia do surgimento do Brasil foi fundamental o processo de transição do feudalismo para o capitalismo, mas na Europa. Grava isso, por favor. Tá? O Brasil não teve uma estrutura feudal, era o que nós chamamos de capitalismo agrário, não era um sistema de feudalismo. Então, quando o sistema feudal entra em crise, começa a estabelecer sinais de crise na Europa, a grande burguesia comercial começa o seu processo de expansão marítimo-comercial. Esse processo de expansão marítimo-comercial levou os europeus a chegarem na América Central, tá? E depois Colombo na América Central, e depois Cabral vem tomar posse das terras brasileiras em nome do rei de Portugal. Então, essas ideias estão intimamente ligadas ao papel da burguesia comercial europeia. Então, a estrutura, o surgimento do Brasil só foi possível graças ao processo de expansão da burguesia comercial europeia. Se não fosse o processo de transição do feudalismo para o capitalismo, o advento do chamado mercantilismo ou o advento do chamado capitalismo comercial, não teríamos a possibilidade da formação cultural e histórica do Brasil, tá ok? Então, assim, temos a produção de produtos tropicais para abastecer os mercados metropolitanos, tá? Eu não sei o que vocês estão estudando de geografia. Sinceramente, eu não sei o que vocês estão estudando de geografia, mas talvez vocês já tenham estudado a estrutura econômica do Brasil e quais seriam os principais produtos da nossa economia. Tá? Porque nós exportamos, aliás, os principais produtos exportados pelo Brasil. Se você prestar bem atenção, a base dessas commodities ou a base dessas exportações que o Brasil realiza são de produtos primários, ou seja, produtos à base da agricultura, como soja, como milho, como algodão, como qualquer outro, soja, milho, algodão, suco de laranja. Então, são produtos de origem primária, que não possuem grandes tecnologias envolvidas no seu processo de produção. Ou seja, quais foram os principais produtos da economia brasileira desde o seu processo de formação lá em 1530, com a formação do Brasil colônia até 1889, com a proclamação da República. Se nós formos ver, era, primeiro, a cana-de-açúcar, tá? Depois a mineração, depois nós temos o gado associado à mineração, e nós temos também o café. Então, a base da nossa economia sempre foi ligada à estrutura agrícola. Então, gravem bem essa informação, vocês podem utilizar até mesmo em geografia. Então, essas ideias estão intimamente ligadas com o processo de desenvolvimento econômico do Brasil. Então, a organização da sociedade brasileira sempre girou em torno da organização da produção agrícola. E até hoje nós temos elementos voltados para essa situação, certo? Aí nós temos a seguinte ideia: a organização do trabalho brasileiro. Primeiro, historicamente, se dá através da exploração do trabalho escravo. A grande quantidade de terras impediu a utilização do trabalho livre. Então, dentro da estrutura da formação cultural do Brasil, não se pode dissociar o negro da formação cultural brasileira. Então, razão da escravidão negra: primeiro, carência de mão de obra; segundo, dificuldade de escravizar os índios. Por quê? O índio, ele é nativo da região, ele conhece muito bem a região, ele conhece muito bem a mata. Caso houvesse um processo de perseguição aos grupos nativos, aos grupos indígenas, eles saberiam
teriam por onde esconder, por onde ir, subir as montanhas, subir o monte, entrar nos vales, e dificultava a ação do colonizador europeu. Daí a utilização da mão de obra negra em grande escala. Então, temos, assim, a razão principal da utilização da mão de obra negra no Brasil: o tráfico de escravos, um negócio altamente lucrativo para os chamados traficantes de escravos. Então, nós temos a ideia, assim, a ocupação de terra, grandes latifúndios, grandes propriedades rurais. Então, até o século XIX, na cafeicultura, o Vale do Paraíba, com base na exploração do trabalho escravo. Desde a época da formação das chamadas capitanias hereditárias, que vocês estudam em história, desde a época do processo de formação das capitanias hereditárias, o trabalho dentro dessas capitanias era muito difícil, exigia uma grande quantidade, uma grande concentração de mão de obra. Nada melhor, então, do que utilizar a mão de obra escrava negra, certo? Aí, a situação fundamental, tá? A fazenda era o grande centro produtor, tá, ok? Desculpem aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho, vamos melhorar a nossa situação, porque está complicado aqui, tá? Então, a gente fala assim, que a fazenda era a unidade básica da agricultura mercantil. Então, no Brasil, todos os elementos da formação cultural estavam ligados à estrutura rural, ok? A estrutura rural determinou a organização da sociedade brasileira até por volta de 1950, 60, quando agora a base da estrutura da concentração da população passa a ser a cidade. Para você ter uma ideia, lá em 1930, 80% da população brasileira encontrava-se no campo, tá ok? Em 1997, já o censo dizia que 80% da população brasileira habita a cidade. Uma inversão muito grande dentro dessa estrutura política e tudo mais. O senhor da terra é o branco, então ele é dono do latifúndio, ele é dono da produção mercantil. O escravo, ele é negro, ele trabalha, ele executa fundamentalmente o trabalho, portanto, ele produz a mercadoria, é ele que produz os resultados da produção. O homem livre, ele é pobre, ele é o caboclo, ele é o mulato. Então, as tarefas secundárias estão a esses indivíduos, a esses caboclos, a esses mulatos, só que eles têm um acesso à produção de subsistência. Eles tinham um pedacinho de terra para eles plantar para a própria sobrevivência. Então, essa é a estrutura. Então, por favor, o Brasil Colônia, a sociedade formada através da organização entre senhor de engenho, ou o senhor de terras, e os chamados escravos ou trabalhadores. Eram os senhores no topo da sociedade, abaixo deles nós tínhamos os homens livres, comerciantes, artesãos, médicos, professores, tá? Advogados, eles estavam numa camada intermediária, não tinham poder como o senhor de terra. E depois nós temos os escravos, os negros e os índios que realizavam a produção. E esse grupo dos desclassificados é justamente esse caboclo, esse mulato que trabalhava independentemente da sua condição, lutava para poder sobreviver dentro dessa estrutura, tá ok? Por favor, pega a página 106, a página 106 do livro de Sociologia, o primeiro parágrafo da página diz assim: apesar do fim do tráfico de escravos, em 1850, o Brasil continuava um país escravocrata. Se vocês se lembrem, a primeira lei abolicionista no Brasil foi decretada em 1850, a chamada Lei
Eusébio de Queiroz, por pressão dos interesses da economia inglesa. Os britânicos, eles impõem o fim do tráfico negreiro para todos o ambiente da América. Então, a todo país que for pego, ou todo navio que for pego traficando escravo, será preso e levado a ser julgado na Inglaterra. E diz assim, o Brasil se tornou como um país produtor de matérias-primas para o consumo externo. Como exemplo, o próprio café. Associado à produção do café, nós temos, por exemplo, o látex, nós temos o fumo, nós temos a produção de couro, nós temos a produção de diversos outros elementos, diversos outros produtos que eram enviados para abastecer o mercado externo, como, por exemplo, o látex, que era enviado para transformar em pneus para os automóveis nos Estados Unidos, até a descoberta do petróleo, do uso do petróleo para a formulação de um pneu mais forte, mais resistente. Então, diz ainda assim, foi somente com o desenvolvimento de outras atividades econômicas, como a industrialização, que o Brasil se inseriu na modernidade já compartilhada na Europa. Só que vejam muito bem, lá no século XIX, esse processo de industrialização do Brasil foi um surto rápido, um surto passageiro com Barão de Mauá. Vocês também veem isso em história. Então, Barão de Mauá, ele se responsabilizou pelo processo de industrialização do Brasil, pegou parte do capital que ele possuía proveniente do café e buscou investir nas indústrias dentro do Brasil. Só que fracassou devido à concorrência com os produtos ingleses, à concorrência com a qualidade dos produtos ingleses. Então, o desenvolvimento das relações capitalistas, portanto, foi fundamental para as mudanças e o estabelecimento de um novo ordenamento do espaço intelectual. Portanto, tá? Esse quadro anterior, ou seja, essa ideia que nós estamos mostrando agora, tá? Perdurou pelo menos por 3 séculos. A independência e a formação do Estado Nacional Brasileiro não trouxe mudanças sociais importantes. Então, a independência não foi um elemento importante. Agora, a proclamação da República, aí já é outra coisa. Então, diz assim, a independência não alterou os fundamentos da sociedade brasileira colonial, o trabalho escravo e a exploração da terra na forma dos latifúndios, permaneceu o mesmo. Somente no século XIX, final do século XIX, né, o trabalho escravo começa a ser substituído pelo trabalho livre, ou pela introdução dos imigrantes no Brasil, ou pelo processo de abolição pelo processo de implantação das leis abolicionistas, a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários e a chamada Lei Áurea. E aí o nosso texto traz assim, deixa eu ver, tá. A crise da escravidão ocorreu por pressões externas da Inglaterra. As revoluções do século XVIII estavam ligadas ao processo de democracia, principalmente a chamada Revolução Francesa. E como nós acabamos de ver, o surgimento desse capitalismo industrial, o surgimento desse trabalho livre, levou ao processo de modificação da nossa economia, levou ao processo de modificação da nossa sociedade. E aí temos, assim, a necessidade de matéria-prima e de mercado consumidor. Nisso, tá, eu precisava eliminar a escravidão dentro do Brasil, porque, segundo tá, a Inglaterra, era um obstáculo para o desenvolvimento econômico. Aí, como nós acabamos de falar, em 1850, a primeira lei abolicionista no Brasil, ou a primeira lei que proibia o tráfico internacional de escravos. E a de 1888, 13 de maio de 1888, chamada de Lei Áurea, que estabelecia
o fim da escravidão no Brasil. Então, a partir disso, núcleos de pensadores das universidades, jornais da época e mesmo políticos na tribuna do parlamento irão produzir análises sobre a estrutura política, a estrutura histórica dentro do Brasil. Então, essas ideias estão ligadas diretamente ao processo de formação da estrutura do pensamento social no Brasil. Então, veja assim, os séculos XVI, XVII e XVIII se dá o processo de formação da sociedade capitalista, tanto na Europa quanto no Brasil. Então, temos assim, século XVI, XVII, XVIII, decadência do feudalismo e a consolidação do capitalismo, as chamadas revoluções do século XVIII, que são a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Por favor, essas duas revoluções também são chamadas de revoluções burguesas. Portanto, a estrutura do pensamento da época era uma estrutura de pensamento da burguesia. Deixa eu ver. Ok. Achei que tinha alguma mensagem no chat, mas está tudo certo. Então, essa é a ideia fundamental do processo de formação histórica no Brasil, do processo de formação da sociedade brasileira. Então, se a gente fala muita coisa, nós vamos ficar repetindo. Então, a ideia é nós estabelecermos que, a partir do século XVI, a estrutura da sociedade brasileira começa a ser formada a partir da influência da estrutura europeia, principalmente da Inglaterra, e França, exercendo agora um forte poder sobre a estrutura política e social do Brasil no século XVII, ou no século XVIII. Aí vamos analisar assim, Brasil, a estrutura do Brasil, direto na nossa projeção. Do século XVI, lá em 1500, existia no Brasil chamado capitalismo comercial, mas era um capitalismo ligado diretamente à estrutura rural. Então, esse capitalismo comercial estava ligado diretamente ao extrativismo exercido dentro do Brasil, seja o pau-brasil, seja a cana-de-açúcar, seja qual for o produto que era estabelecido dentro do Brasil, a estrutura estava voltada para o mercado externo. Então, por favor, nós temos o capitalismo comercial no século XVI, século XVII, até o século XVIII, esse capitalismo comercial está ligado ao mercado externo. E vocês sabem, por exemplo, na cana-de-açúcar, a maior parte, ou grande quantidade daquilo que era produzido dentro do território brasileiro era enviado para Portugal, era enviado para a Inglaterra para saldar as dívidas que o Brasil tinha com a Inglaterra. Dívidas do Brasil propriamente não, porque o Brasil era uma colônia, mas que Portugal tinha com a Inglaterra. Certo? Isso durante o século XVI, o século XVII e até mesmo o século XVIII. Aí, dentro dessa concepção ainda, nós temos a ideia do Brasil no século XIX. Por favor, século XIX, o grande fenômeno é a passagem do trabalho escravo para o trabalho livre. Professor, como se deu esse processo de passagem do trabalho escravo para o trabalho livre? Por favor, não se esqueçam, é de muita importância você saber isso. A utilização da mão de obra dos imigrantes, tá? Os dois processos de imigração dentro do Brasil, ou seja, imigração de parceria ou a imigração subvencionada, ou seja, patrocinada pelo Estado. Primeira estrutura foi a imigração de parceria, onde o imigrante vinha para o Brasil, o fazendeiro pagava a passagem dele, o fazendeiro pagava os gastos dele, e quando ele chegava, ele deveria trabalhar na fazenda, principalmente do seu barão de café. E tudo era descontado
do trabalho que ele exercia. Não era um trabalho escravo, mas a mentalidade dos barões de café era um escravocrata e acabavam explorando essa classe de imigrantes. Aí os imigrantes deixaram de vir para o território brasileiro, os países deixaram de enviar imigrantes, até que o governo brasileiro estabelece um acordo com os respectivos países que querem enviar imigrantes para o nosso território, então, seja a imigração subvencionada, e estabelece mudanças significativas dentro da estrutura do Brasil, certo? E aí nós temos a passagem do século XIX para o século XX. Nós temos praticamente a proclamação da República no final do século XIX e a introdução de novas ideias para o século XX. Gravem, por favor, as mudanças principais que vão ocorrer no início do século XX, tá? Nas três primeiras décadas do século XX estão associadas ao processo de industrialização do Brasil. Portanto, a partir de 1930, a partir do governo Getúlio Vargas. Ele desenvolve o processo de imigração dentro do Brasil, ou imigração não, industrialização dentro do Brasil. Ele vai desenvolver a construção, a fabricação ou a consolidação das chamadas indústrias de base dentro do Brasil. Aí o nosso livro-texto diz assim, a página 106. O segundo parágrafo diz assim, 106, para quem pegar o livro-texto, a página 106. Diz assim, a proclamação da República trouxe a influência crescente das ideologias vindas da Europa, e, aos poucos, a hegemonia portuguesa é substituída pela hegemonia inglesa no plano econômico e a francesa no plano cultural. O positivismo de Augusto Comte é a principal inspiração ideológica do republicanismo, especialmente na sua obra Política Positiva. A bandeira brasileira foi a expressão mais visível da inspiração francesa, já que nela está escrita a máxima de Augusto Comte, o pensamento máximo do positivismo, ordem e progresso. Para o positivismo, são três elementos fundamentais: a ordem o amor como princípio, a ordem como base e o progresso como objetivo ou como finalidade. Então, esses elementos passam a ser fortes influências que o Brasil começa a receber de meados para fim do século XIX. Aí diz ainda a questão dos imigrantes, muito interessante a questão dos imigrantes, que diz assim, a partir da vinda dos imigrantes para trabalhar nas lavouras em substituição da mão de obra negra após a abolição, uma série de ideias começou a circular no Brasil. Como assim, professor? Ora, os imigrantes vêm da Itália, os imigrantes vêm da Polônia, os imigrantes vêm da Alemanha, os imigrantes vêm da França e trazem com eles toda a ideologia que estava acontecendo nos seus respectivos países durante o período do processo de imigração. Trazem o anarquismo, trazem o sindicalismo, trazem o chamado movimento operário e começam a tentar implantar dentro do Brasil. Nos centros urbanos, onde se tentava começar uma indústria nacional, operários imigrantes eram os mais requisitados, pois já conheciam a função nas fábricas. Com eles, as ideias anarquistas e socialistas vieram a circular, principalmente por meio de jornais e panfletos que eram populares entre a classe operária. Então, dentro desse processo, os imigrantes tiveram papel fundamental na consolidação das mudanças dentro da estrutura do Brasil. Então, diz assim,
Mais tarde, quando os sindicatos se organizaram, as ideias estiveram presentes e foram repassadas de geração para geração com uma ideologia norteadora do proletariado, certo? Então, a partir desse momento, o governo brasileiro começa a constituir uma ideia de suspensão, substituição das importações e os elementos para nós podermos exportar. Essa ideia era principalmente desenvolvida por Getúlio Vargas, que tinha a ideia da chamada política nacionalista, política da nacionalização da estrutura econômica dentro do Brasil. Aí o nosso texto continua assim, tá? Na página 106, coluna da direita, segundo parágrafo, diz assim: a partir de 1930, temos uma nova fase da sociologia brasileira, pois ocorre a institucionalização da sociologia e a produção europeia passa a ser melhor assimilada, ou seja, a sociologia começa a entrar nas universidades brasileiras, tá? E entrando nas universidades brasileiras, a sociologia começa a influenciar diretamente alguns pensadores clássicos, alguns pensadores dentro da estrutura de organização do pensamento social. Então, após 1945, a sociologia brasileira entra na sua fase de consolidação. Ela se consolida através da análise da cultura brasileira, tá? O negro, o índio, tá? O imigrante, tá? O trabalhador dentro da estrutura do Brasil. Qual seria a influência dele dentro do processo de formação da estrutura cultural do Brasil, dentro dessa própria estrutura, dentro dessa formação, dentro dessa égide fundamental do processo de organização da estrutura histórica do Brasil. Então, para hoje, era essa ideia fundamental, mostrarmos que a base histórica do Brasil sempre teve influências externas. E, a partir de 1930, começa o processo de consolidação propriamente daquilo que nós chamamos de sociologia brasileira, tá ok? Do processo de formação histórico da sociedade brasileira. Sempre lembrando que a sociedade brasileira ela tem elementos do pensamento colonial, influências do pensamento do Brasil colônia dentro da organização da sua própria sociedade. E a partir do século XIX, nós passamos a ter mais influências da Inglaterra e da França do que propriamente de Portugal. Então, esses são os elementos acerca do papel dos personagens históricos dentro do contexto social do Brasil, certo? No mais, era basicamente isso que nós tínhamos para desenvolver na nossa aula de hoje. Eu agradeço de coração a presença de todos vocês na nossa aula e peço para que vocês coloquem o nome e o sobrenome no chat para eu fazer a chamada de vocês, para eu marcar a presença de vocês, tá? Quem colocar o nomezinho no chat está dispensado da nossa aula até o nosso breve retorno depois do feriado. Agradeço de coração a presença de todos vocês, uma ótima semana e um maravilhoso feriado para todos vocês, tá? Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, professor. Bom Tchau, feriado. Isadora. Tchau, Axa. Tchau, Ananda. Um beijo para vocês. Tchau, Axa. Tchau, Vitória. Tchau, Isabela. Tchau, Beatriz. Tchau, Paulo. Tchau, Pedro. Tchau, Yasmin. Tchau, galera toda do meu coração. Tchau, tchau.
Vamos lá, marcando a presença do pessoal. Deixa eu ver. Marcando a presença do pessoal. Deixa eu ver. Vitória Menezes, Isabela Alves, Delmondes, Beatriz Oliveira, Simão, Fernando Fávaro. Vamos lá.